Você já ouviu alguém contar que viu um parente falecido? Talvez sua própria avó tenha relatado, com absoluta convicção, que sentiu a presença do marido depois que ele morreu. Ou quem sabe você mesmo já se perguntou, diante da perda de alguém querido, se aquela pessoa ainda existe em algum lugar, se ela pode de alguma forma perceber você ou até mesmo se manifestar. Esse tipo de pergunta atravessa todas as culturas e todos os séculos da história humana. Dos povos mais antigos às sociedades mais modernas, a crença em alguma forma de sobrevivência após a morte e na possibilidade de contato entre vivos e mortos parece ser universal. Não se trata de mera superstição de povos ignorantes. Filósofos, teólogos, cientistas e santos se debruçaram sobre essa questão, porque ela toca no coração do mistério humano. Mas para nós católicos, a situação é muitas vezes confusa. De um lado, ouvimos o mundo moderno zombar de qualquer coisa que não caiba no microscópio, tratando toda a crença no sobrenatural como fantasia infantil. De outro lado, vemos o espiritismo e o ocultismo seduzindo milhões de brasileiros com promessas de comunicação com os mortos, promessas que a Igreja sempre condenou com firmeza. E no meio disso tudo, muitos fiéis não sabem o que pensar. Oscilam entre o medo supersticioso e o ceticismo envergonhado, sem conhecer o que a própria fé católica ensina. Hoje você vai descobrir o que a Sagrada Escritura, a tradição da Igreja e o ensinamento dos santos realmente dizem sobre este assunto. Você vai ver que a resposta católica não é nem o materialismo que nega a alma, nem o espiritismo que a manipula. É algo muito mais profundo, muito mais seguro e muito mais consolador. Mas antes de responder se fantasmas existem, precisamos entender exatamente o que estamos perguntando, porque a palavra fantasma pode significar muitas coisas diferentes, e a confusão começa justamente aí. Quando a maioria das pessoas ouve a palavra fantasma, imediatamente pensa em filmes de terror, em lençóis brancos flutuando pelos corredores, ou naquelas histórias de casas mal assombradas que tanto fascinam a imaginação popular. Outros pensam nas sessões espíritas, nos médiuns que dizem incorporar espíritos, ou nas mensagens supostamente vindas do além, mas nenhuma dessas imagens corresponde ao que a teologia católica entende quando fala de aparições dos mortos. Por isso, antes de avançarmos, precisamos definir com precisão o que estamos discutindo. Na perspectiva católica, quando falamos de um fantasma, estamos nos referindo simplesmente à alma de uma pessoa humana que foi separada do seu corpo pela morte. Não estamos falando de demônios disfarçados, embora isso possa acontecer e falaremos disso mais adiante. Não estamos falando de anjos, que são espíritos puros e nunca tiveram corpo. Não estamos falando de energias, de fluidos ou de qualquer conceito vago inventado pelo esoterismo moderno. Estamos falando da parte espiritual e imortal de um ser humano real, alguém que viveu, amou, sofreu e morreu, e cuja alma continua existindo após a morte do corpo. Esse entendimento se fundamenta numa verdade central da fé católica, ensinada desde os primeiros séculos e confirmada pelo magistério da Igreja. O ser humano não é apenas um corpo que um dia simplesmente deixa de funcionar. O ser humano é um composto de corpo e alma, matéria e espírito unidos numa única pessoa. Na morte, essa união se desfaz temporariamente. O corpo se corrompe e retorna ao pó da terra, mas a alma, por ser espiritual e imortal, não pode morrer. Ela sobrevive, mantendo sua identidade pessoal, suas memórias, sua consciência, aguardando o dia do juízo final, quando o corpo será ressuscitado e novamente unido a ela para toda a eternidade. Portanto, se você aceita a fé católica, você já acredita que fantasmas existem, no sentido preciso que acabamos de definir. As almas dos que morreram estão vivas neste exato momento. Algumas contemplam a face de Deus na glória do céu. Outras padecem a purificação do purgatório, preparando-se para essa mesma glória. Outras ainda, infelizmente, sofrem a separação eterna de Deus no inferno.
Todas elas são, tecnicamente falando, espíritos humanos separados de seus corpos. A única exceção em toda a história é Nossa Senhora, pois a Igreja ensina que Maria foi assunta ao céu em corpo e alma, não sendo, portanto, um espírito desencarnado. Perceba, então, que a verdadeira questão não é se as almas existem após a morte. Isso é dogma de fé. A pergunta que realmente importa e que tantas pessoas fazem é outra. Podem essas almas se manifestar aos que ainda vivem na Terra? A Bíblia e a tradição da Igreja têm muito a dizer sobre isso. A resposta das Escrituras é clara, e talvez surpreenda aqueles que imaginam que a Bíblia nada tem a dizer sobre este assunto. O exemplo mais inequívoco de uma alma humana aparecendo após a morte está num dos episódios mais gloriosos de todo o Evangelho, a transfiguração do Senhor. Naquele momento sublime, Jesus subiu a um monte alto levando consigo 3 de seus apóstolos, Pedro, Tiago e João. Ali, diante dos olhos atônitos daqueles homens, o rosto de Cristo resplandeceu como o sol, e suas vestes se tornaram brancas como a luz. E então algo extraordinário aconteceu. Apareceram Moisés e Elias conversando com Jesus. Ora, Moisés havia morrido séculos antes. Seu corpo fora sepultado pelo próprio Deus, numa sepultura que ninguém jamais encontrou. E, no entanto, ali estava ele, visível aos apóstolos falando com o Senhor. Este é um testemunho bíblico direto e indiscutível de que uma alma humana, separada do corpo pela morte, pode se manifestar aos vivos quando Deus assim permite. Outro episódio bíblico frequentemente citado, embora envolto em maior debate entre os teólogos, é a aparição do profeta Samuel ao rei Saul, narrada no primeiro livro de Samuel. Saul, em desespero diante de uma batalha que parecia perdida, procurou uma necromante, uma mulher que praticava a evocação dos mortos, prática severamente proibida pela lei de Deus. A mulher realizou seu ritual, e então Samuel apareceu. Alguns padres da igreja sugeriram que poderia ter sido um demônio disfarçado, já que o contexto era de pecado e desobediência. No entanto, o próprio texto sagrado se refere repetidamente à aparição como sendo Samuel, e Santo Agostinho, entre outros intérpretes autorizados, sustenta que era de fato o profeta. Seja como for, o episódio mostra que a possibilidade de aparições dos mortos era reconhecida na mentalidade bíblica, ainda que os meios para provocá-las fossem terminantemente condenados. Há ainda um terceiro exemplo, frequentemente esquecido, mas de grande importância. No segundo livro dos Macabeus, Judas Macabeu, o grande líder militar do povo judeu, teve uma visão na qual apareceram 2 figuras. Primeiro, o sumo sacerdote Onias, já falecido, que estava de mãos estendidas, orando por todo o povo de Israel. Em seguida, apareceu o profeta Jeremias, também morto havia séculos, que entregou a Judas uma espada de ouro como sinal da proteção divina. Este episódio é duplamente significativo. Ele não apenas demonstra a possibilidade de aparições dos mortos, mas também oferece um fundamento bíblico explícito para a intercessão dos santos. Os que morreram na amizade de Deus não estão inativos nem indiferentes. Eles oram por nós, interessam-se por nós, e Deus pode permitir que de alguma forma se comuniquem conosco. Mas as evidências não se limitam às páginas da Escritura. A tradição viva da Igreja, desde os primeiros séculos até os nossos dias, está repleta de relatos de aparições. São Gregório Magno, Papa do século VI e um dos grandes doutores da Igreja, dedicou parte considerável de seus célebres diálogos a narrar episódios desse tipo, alguns dos quais ele próprio investigou pessoalmente. Para Gregório, assim como para Santo Agostinho e outros mestres da fé, as aparições de almas dos falecidos não eram lendas populares a serem descartadas, mas realidades que tinham lugar legítimo dentro da visão católica do mundo. Ao longo dos séculos, estudiosos católicos sérios se dedicaram a coletar e analisar esses relatos com rigor. Entre os mais conhecidos estão os padres jesuítas Herbert Thurston e François Xavier Schuppe,
além do abade trapista Alois Wiesinger, que no final do século XIX e início do século XX reuniram centenas de testemunhos verificáveis, colhidos de pessoas de caráter reconhecido, muitas vezes corroborados por múltiplas testemunhas ou por documentos oficiais. Esses estudiosos perceberam um padrão que se repete em quase todos os relatos autênticos. Quando os mortos aparecem, eles vêm com um propósito. Às vezes, vêm para consolar os vivos ou transmitir alguma mensagem importante. Outras vezes, vêm pedir ajuda, especialmente orações e missas por suas almas. O que nunca acontece nas aparições genuínas é a frivolidade, a curiosidade vã ou a busca de poder sobre o mundo invisível. Deus não permite que os mortos retornem para satisfazer nossa curiosidade. Quando Ele permite, há sempre uma razão espiritual séria. Entre todos os relatos que chegaram até nós ao longo dos séculos, alguns se destacam pela clareza das circunstâncias, pela quantidade de testemunhas e pela santidade reconhecida das pessoas envolvidas. Não são histórias vagas transmitidas de boca em boca ao longo de gerações, sujeitas aos acréscimos naturais da imaginação popular. São testemunhos de primeira mão, registrados por pessoas de caráter irrepreensível, muitas vezes verificados por múltiplas testemunhas independentes. E são precisamente esses relatos que nos ajudam a compreender como Deus, em sua providência misteriosa, às vezes permite que os mortos se manifestem aos vivos. Um dos casos mais impressionantes vem da vida de São João Bosco, o grande apóstolo da juventude que viveu na Itália do século XIX. Quando ainda era seminarista, João Bosco fez um pacto com seu amigo e colega de seminário, um jovem chamado Luís Comolo. Os dois combinaram que aquele que morresse primeiro daria ao outro algum sinal sobre o estado de sua alma, se Deus assim o permitisse. Era um acordo nascido da fé profunda de ambos e do desejo sincero de confirmação espiritual. Comolo, que tinha saúde frágil, morreu no dia 2 de abril de 1839. Foi sepultado no dia seguinte, e naquela mesma noite aconteceu algo que João Bosco jamais esqueceria. Naquela noite, João Bosco estava no dormitório do seminário junto com cerca de 20 outros estudantes de teologia. De repente, um rugido poderoso e contínuo sacudiu todo o edifício. Os jovens acordaram assustados, sem entender o que estava acontecendo. Então, diante dos olhos de todos, a porta do dormitório se abriu violentamente, por vontade própria, sem que ninguém a tocasse. Uma luz estranha e tênue apareceu no ambiente, e então, com absoluta clareza, todos ouviram uma voz que dizia: "Bosco, Bosco, eu estou salvo." Era a voz de Comolo, cumprindo o pacto que haviam feito. São João Bosco, recordando o episódio muitos anos depois, quando já era sacerdote e fundador da congregação salesiana, escreveu simplesmente que por muito tempo não se falou de outra coisa no seminário. Não era uma alucinação individual. 20 jovens testemunharam o mesmo fenômeno, no mesmo momento, nas mesmas circunstâncias. Outro santo cuja vida está repleta de episódios semelhantes é o Padre Pio de Pietrelcina, o capuchinho estigmatizado que viveu até 1968 e foi canonizado por São João Paulo II. Durante sua vida, o Padre Pio relatou diversas vezes ter recebido visitas de almas do purgatório que vinham pedir suas orações e o oferecimento de missas por elas. Mas o que torna seu testemunho ainda mais extraordinário são as aparições que ele próprio fez após sua morte. Há relatos documentados de pessoas que, em momentos de grave necessidade espiritual, viram o Padre Pio aparecer para consolá-las, orientá-las ou simplesmente assegurar-lhes que suas orações haviam sido ouvidas. Esses relatos foram cuidadosamente examinados durante seu processo de canonização e contribuíram para o reconhecimento de sua santidade pela Igreja. Diante de casos como esses, surge naturalmente a pergunta que Santo Agostinho já formulava no século V. Como é possível que os mortos consigam visitar os vivos? De onde vem esse poder? A resposta do grande doutor da Igreja é de uma simplicidade luminosa.
Ele disse que isso acontece por uma disposição secreta de Deus. Em outras palavras, não é por força própria que as almas dos falecidos se manifestam. Não é porque elas possuem algum poder especial ou porque dominam técnicas ocultas de comunicação. É porque Deus, em sua providência amorosa, permite que isso aconteça e concede o poder necessário para que aconteça. E se Deus permite, é porque há uma razão. Há sempre uma missão espiritual a cumprir, seja consolar os que ficaram, seja pedir orações que as próprias almas necessitam, seja advertir os vivos sobre verdades eternas que não devem ser esquecidas. Tudo o que vimos até aqui poderia levar alguém a uma conclusão perigosamente equivocada. Se os mortos podem se manifestar, se a Bíblia registra aparições, se os santos tiveram essas experiências, então por que não tentar estabelecer contato com nossos entes queridos que já partiram? Por que não procurar um médium, participar de uma sessão espírita, ou ao menos consultar um tabuleiro para receber alguma mensagem de consolo? É precisamente aqui que a Igreja ergue sua voz com firmeza absoluta, e é essencial que entendamos por quê. A Igreja Católica sempre proibiu em todos os tempos e em todas as circunstâncias qualquer tentativa deliberada de evocar os mortos ou de estabelecer comunicação com eles por meios ocultos. Essa proibição não é uma regra arbitrária inventada por clérigos excessivamente cautelosos. Ela vem da própria palavra de Deus, que já no Antigo Testamento condenava severamente a necromancia e foi confirmada pelo ensinamento constante da Igreja ao longo de 2000 anos. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2116, explica a razão dessa proibição com clareza. Tais práticas, diz o Catecismo, escondem uma vontade de poder sobre o tempo, sobre a história e, finalmente, sobre os homens, e revelam, ao mesmo tempo, um desejo de ganhar para si os poderes ocultos. Em outras palavras, quem busca evocar os mortos não está movido pela fé, mas pela curiosidade, pelo desejo de controle ou pela recusa em aceitar os limites que Deus estabeleceu entre este mundo e o próximo. Mas há uma razão ainda mais urgente para essa proibição, uma razão que diz respeito à nossa própria segurança espiritual. Os demônios existem, são inteligentes, são astutos e nada lhes agrada mais do que enganar os seres humanos. Quando alguém abre a porta para o mundo espiritual por meios ilícitos, através de médiuns, sessões espíritas, tabuleiros ou qualquer outra prática oculta, não há garantia alguma de que quem responde seja realmente a alma do falecido. Na verdade, a experiência dos exorcistas e dos mestres espirituais indica exatamente o contrário. Demônios frequentemente se apresentam como espíritos de pessoas mortas, imitam suas vozes, revelam detalhes que só o falecido conheceria, tudo para ganhar a confiança da vítima e depois manipulá-la, oprimi-la ou arrastá-la cada vez mais fundo para o abismo do ocultismo. Muitos casos de possessão e de grave perturbação espiritual começaram com algo aparentemente inofensivo, uma brincadeira com um tabuleiro entre amigos, uma consulta a um médium por curiosidade, uma sessão espírita para homenagear um parente falecido. A diferença entre as aparições genuínas, que Deus permite por sua providência, e as falsas manifestações provocadas pelo ocultismo está justamente neste ponto. As aparições verdadeiras não são buscadas, não são provocadas, não são controladas pelos vivos. Elas acontecem por iniciativa divina, no momento que Deus escolhe, para o propósito que Deus determina. E são extremamente raras. A imensa maioria dos católicos passará a vida inteira sem jamais ter uma experiência desse tipo. E isso não significa absolutamente nada de negativo sobre sua fé ou sobre o destino de seus entes queridos. Se algum dia você tiver uma experiência que pareça ser uma manifestação de alguém que já morreu, a atitude correta não é o medo paralisante, nem a curiosidade imprudente. A atitude correta é a oração. Reze pela alma daquela pessoa. Peça a um sacerdote que celebre missas pelo seu eterno descanso. Confie a situação a Deus
e não tente repetir a experiência ou provocar novos contatos. Se a aparição foi genuína, sua oração será o melhor serviço que você pode prestar àquela alma. Se não foi genuína, sua oração e sua recusa em se envolver com o oculto fecharão a porta que o inimigo tentava abrir. No fundo, o que a doutrina católica nos oferece não é nem o materialismo frio que nega a alma e reduz o ser humano a um punhado de átomos que se dispersam na morte, nem o espiritismo perigoso que promete comunicação fácil com os mortos, mas entrega as almas nas mãos de forças que não pode controlar. O que a Igreja nos oferece é algo infinitamente mais belo e mais seguro. É a certeza de que a morte não é o fim. É a confiança de que nossos entes queridos que morreram na graça de Deus estão vivos, estão bem, e um dia os reveremos. É a consolação de saber que podemos ajudá-los com nossas orações, especialmente com o oferecimento da Santa Missa, e que eles, por sua vez, podem interceder por nós diante do trono de Deus. A comunhão dos santos não é uma doutrina abstrata perdida nas páginas de um catecismo empoeirado. É a realidade viva que une todos os membros do corpo de Cristo, os que ainda peregrinam nesta terra, os que se purificam no purgatório e os que já contemplam a face de Deus na glória eterna. Essa comunhão se realiza não através de rituais ocultos ou de médiuns duvidosos, mas através da oração, dos sacramentos e da caridade que nos une a todos em Cristo. Reze pelos seus mortos. Peça a intercessão dos santos, viva na esperança da ressurreição, e a nada dê mais valor do que a Cristo.